Nada tem uma influência psicológica mais forte em uma criança do que a vida não vivida dos pais. Essa frase de Carl Jung não é só bonita, ela é um espelho. E pode ser o seu, porque talvez, sem perceber, você esteja vivendo as dores, as frustrações e os vazios de quem veio antes de você. E talvez essa dor tenha um nome específico: pai. Você cresceu ouvindo críticas duras? Sentiu que nada era suficiente? Ou talvez nem isso. Talvez você tenha sentido um silêncio tão grande que aprendeu desde cedo a não esperar carinho, elogio, presença. E agora, adulto, você se cobra sem parar, se compara com os outros, sente que precisa provar seu valor o tempo todo. Mas no fundo, ainda é aquela criança esperando um "estou orgulhoso de você" que nunca veio. O que poucos têm coragem de dizer é que essa dor não vai embora sozinha. E pior, enquanto ela for ignorada, ela vai continuar no controle, te guiando, escolhendo por você, sabotando suas relações e dizendo todos os dias, mesmo que em silêncio, você não é suficiente. Mas aqui está a verdade que pode mudar tudo. Essa dor não é sua culpa, mas é sua responsabilidade curar. Nesse vídeo eu vou caminhar com você por essa estrada. Uma estrada que pode ser desconfortável no começo, mas que leva a um lugar muito mais importante do que qualquer conforto temporário: liberdade. Vamos entender juntos por que a dor causada pela figura paterna te afeta tanto até hoje. Vamos nomear o que você sentiu e nunca teve coragem de dizer em voz alta. Vamos tocar em feridas que você aprendeu a esconder, mas que nunca pararam de sangrar por dentro. E, acima de tudo, eu vou te mostrar como começar a curar. Como usar a própria dor como ponto de partida para criar uma versão sua que não dependa mais do amor negado, da aprovação que nunca veio, ou do medo de errar que te trava até hoje. Porque Jung dizia: você é o que faz com o que fizeram com você. E você pode escolher não repetir. Pode escolher integrar. Pode escolher transcender. Você sente que vive em estado de alerta o tempo todo, que precisa dar certo, acertar, agradar, que carrega um peso nos ombros que ninguém vê, mas que te esgota por dentro. Essa sensação de insuficiência constante muitas vezes tem origem lá atrás, na relação com o pai, na expectativa frustrada, na dor não nomeada, na ausência que virou regra. E é importante dizer: não importa se seu pai foi ausente, agressivo, controlador, frio, ou até presente fisicamente, mas emocionalmente inacessível. O impacto é real e muitas vezes devastador. Jung nos ajuda a entender que a criança interior não some com o tempo. Ela apenas aprende a se esconder. E enquanto ela estiver ferida, o adulto vai agir no automático, tentando consertar no presente algo que aconteceu no passado. Você já se perguntou por que sente tanta raiva quando alguém te critica? Ou por que se sente pequeno diante de figuras de autoridade? Já percebeu como, às vezes, você se sabota exatamente quando está prestes a dar um passo importante na vida? Isso não é coincidência. Isso é a criança ferida gritando: e se eu não for bom o bastante de novo? O primeiro passo é reconhecer essa dor. É olhar para dentro e admitir: sim, eu me senti rejeitado. Sim, eu me senti insuficiente. Sim, eu ainda tento inconscientemente agradar meu pai, mesmo que ele já não esteja mais aqui, ou mesmo que ele nunca vá reconhecer nada do que eu faço. E tudo bem. Você não está sozinho. Essa dor é mais comum do que parece, mas ela precisa ser acolhida, nomeada, honrada. Porque só aquilo que é aceito pode ser transformado. Jung nos ensinou que o que negamos em nós mesmos nos controla, e o que aceitamos nos liberta. É por isso que agora, nesse momento, você precisa permitir que essa dor venha à tona, sem julgamento, sem medo. Porque essa é a parte da sua história que você tentou esquecer, mas que ainda escreve seus dias. Talvez você esteja cansado de repetir os mesmos padrões nos seus relacionamentos, de sempre se sentir pequeno diante das pessoas que ama, de carregar uma sensação de estar quase lá, mas nunca se sentindo realmente inteiro.
Tudo isso pode estar ligado à ausência ou à rigidez da figura paterna, ao que ela representou, ao que faltou, ao que doeu. E aqui vai uma verdade importante. Seu pai também tinha as próprias feridas, as próprias frustrações, os próprios traumas. E muitas vezes ele simplesmente passou adiante aquilo que também recebeu. Isso não justifica, mas explica. E quando a gente entende, a gente para de repetir. Você está pronto para esse caminho. Porque se chegou até aqui, é porque a dor já está batendo à porta. E ela não quer punição, ela quer ser vista, quer ser curada, quer deixar de ser um peso para virar um ponto de virada. E é exatamente isso que vamos fazer juntos a partir de agora. Vamos começar pelo reconhecimento. Mais importante, dentro de você ainda vive uma criança. E essa criança tem medo, tem saudade, tem raiva. Ela carrega uma expectativa que nunca foi atendida. Ela tentou ser perfeita para agradar alguém que, por suas próprias limitações, nunca soube como amar da forma que ela precisava. Essa criança interior é a chave. Jung chamava isso de arquétipo da criança, uma parte da psique que representa tanto a dor quanto o potencial de cura. A criança ferida em você não é fraca, ela é o ponto de partida da sua transformação. Talvez você tenha ouvido por anos frases como engole o choro, homem não sente, não reclama, você tem que ser forte. E essas frases aparentemente inofensivas foram criando uma casca, uma armadura, uma prisão. Você passou a acreditar que sentir era fraqueza, que demonstrar dor era ser frágil. E por isso, enterrou tudo. Fingiu que superou, tocou a vida, mas a dor continuou lá, esperando o momento certo para se manifestar. Numa crise de ansiedade, num medo inexplicável, numa raiva desproporcional diante de uma crítica. A primeira etapa do seu processo de cura é simples, mas poderosa. Reconhecer essa criança ferida. Parar por alguns minutos. Fechar os olhos. Respirar fundo. E perguntar com honestidade: o que ainda dói em mim? Quando foi que eu aprendi que eu não era suficiente? Que momento me fez acreditar que eu tinha que me calar para ser aceito? A imagem do pai na nossa psique representa a estrutura, a validação, o limite, a direção. Quando essa figura falha, seja por ausência, por dureza ou por instabilidade emocional, o nosso mundo interno se desorganiza e a gente cresce sem saber onde se apoiar, sem saber como confiar, sem saber como dizer basta. Jung dizia que todos nós carregamos dentro de nós imagens inconscientes dos nossos pais. Essas imagens são mais poderosas do que as pessoas reais. Elas moldam como nos vemos, como tratamos os outros e até como nos relacionamos com o sagrado. Quando a figura paterna se torna uma fonte de dor, ela deixa uma marca profunda. Você pode até amar seu pai, pode até compreender suas limitações, mas ainda assim, existe uma parte sua que se sentiu ferida. E isso não anula o amor. Isso apenas confirma que você é humano. Você pode lembrar de momentos em que se sentiu sozinho, mesmo com ele por perto. Ou pode ter sofrido com gritos, exigências, comparações. E pode ser que tenha aprendido a ser o filho ideal como forma de sobrevivência. O problema é que, muitas vezes, esse personagem que você criou continua ativo até hoje. E ele cobra caro. Você se tornou alguém que tenta controlar tudo, que tem medo de decepcionar, que busca aprovação em cada passo, que se sente culpado quando descansa, que não sabe dizer não com tranquilidade. E tudo isso, muitas vezes, é reflexo de um pai que não soube ou não pôde te dar a validação emocional que você precisava. Mas aqui vai algo importante. Você pode se libertar desse roteiro. Pode reescrever a história. E o primeiro passo é olhar para essa dor sem fugir, sem justificar, sem racionalizar. Apenas sentir. Deixar que ela te mostre o que ainda precisa. Ser curado. Imagine agora a criança que você foi. Olhe para ela com os olhos da compaixão. Veja como ela tentou agradar. Como se calou. Como se adaptou. E diga, em silêncio: eu vejo você. Eu sinto a sua dor. E agora, eu estou aqui, por você. Esse é um ato simbólico.
mas transformador. Quando você reconhece a criança ferida, ela deixa de agir pelas sombras. Ela para de gritar por atenção nas suas atitudes impulsivas, nos seus relacionamentos confusos, nos seus medos irracionais. Ela começa a confiar em você. E isso muda tudo. Jung nos ensina que o inconsciente dirige a nossa vida até o momento em que nos tornamos conscientes. E só então começamos a ter escolha. Enquanto essa dor estiver escondida, ela continuará tomando decisões por você. Mas quando você a reconhece, você começa a retomar o leme. Essa jornada de cura é pessoal, mas não é solitária. Milhares de pessoas vivem com essa mesma ferida. Talvez nunca tenham nomeado. Talvez tenham se acostumado a conviver com ela. Mas você está aqui agora. E isso já te coloca em um lugar diferente. O lugar de quem escolhe enxergar, de quem escolhe transformar. Nos próximos passos dessa jornada, vamos entender como a dor do seu pai se tornou um peso em você. Vamos falar sobre o que Jung chamou de vida não vivida dos pais e como isso se torna uma herança invisível, mas profundamente determinante. Você está indo bem. A dor que começa a ser vista já começa a ser transformada. Continue comigo. Seu pai pode não ter dito isso com palavras, mas talvez ele tenha te ensinado que o amor precisa ser merecido. Que só é digno de atenção quem obedece, quem acerta, quem não incomoda. E esse ensinamento, mesmo sem querer, virou uma lente. Hoje, você se olha através dela, e tudo que vê são falhas. Tudo que sente é inadequação. Carl Jung dizia que os pais projetam nos filhos tudo aquilo que negaram em si mesmos. Todas as partes que não tiveram coragem de viver, todos os sonhos que não realizaram, todos os medos que abafaram, tudo isso é inconscientemente transferido. E a criança, em sua inocência, tenta carregar esse peso como se fosse dela. É assim que começa a herança da dor. Você passou a viver uma vida que não era totalmente sua, a seguir um padrão que te afasta da sua essência, a calar desejos que não se encaixavam no que esperavam de você. Tudo para conquistar um amor que deveria ter sido incondicional. O nome disso, segundo Jung, é complexo paterno, um padrão psíquico inconsciente que influencia como você se relaciona com figuras de autoridade, com o masculino, com seus próprios limites. Esse complexo pode se manifestar de várias formas. Você pode se tornar hipercrítico consigo mesmo, se sabotar sempre que estiver perto de conquistar algo importante, ou se atrair por relações em que é constantemente desvalorizado. Talvez você se cobre mais do que qualquer pessoa jamais cobrou. Talvez você seja incapaz de reconhecer suas conquistas. Talvez viva com medo de errar. Tudo isso pode ter nascido do olhar do seu pai, ou da ausência desse olhar. Porque não é só o que ele fez, é também o que ele não fez. Muitos pais emocionalmente imaturos projetam nos filhos a obrigação de preencher um vazio que nem eles próprios entendem. Esperam que o filho seja a realização de suas expectativas frustradas. Quando o filho falha nisso, e ele sempre vai falhar porque ninguém pode viver a vida de outro, o pai responde com frieza, raiva ou desprezo. E o filho, tentando sobreviver, se adapta. Ele tenta ser o que o pai quer. E aos poucos, vai se afastando de si mesmo. Vai se desconectando da sua espontaneidade, da sua alegria natural, da sua criatividade. Tudo para caber no molde de alguém emocionalmente ausente. Você talvez tenha feito isso, talvez ainda faça, e não perceba. Mas a boa notícia é, isso pode ser desfeito. Essa prisão pode ser aberta, mas não pela lógica, pela consciência, pela coragem de sentir. Você não precisa mais viver tentando provar seu valor, nem repetir o modelo do seu pai, nem fugir dele. O caminho que Jung propõe é o da integração da sombra, e isso começa ao perceber que a imagem do pai vive dentro de você, mesmo que ele não esteja mais presente, mesmo que já tenha partido. A voz que te critica quando você erra, muitas vezes é a dele. O medo de se impor diante de alguém mais velho. Muitas vezes é ele. A sensação de que você nunca é bom o suficiente. É o eco daquela infância. Essa é a sombra do pai. Uma parte inconsciente que atua como se fosse sua,
mas na verdade é uma reprodução do que você viveu. Ela não é o problema. O problema é continuar ignorando que ela existe. A sombra só perde o poder quando é reconhecida. E aqui está um exercício simples, mas poderoso. Escreva uma carta para seu pai. Não precisa ser entregue, não precisa ser lida. Mas escreva tudo o que você nunca disse, tudo que doeu, tudo que ainda dói. Escreva com raiva, com tristeza, com verdade. Não se censure, não filtre, deixe sair. E depois, se quiser, leia essa carta para você mesmo. Ou queime, ou guarde. Não importa o destino. O importante é o ato simbólico de tirar a dor do silêncio. Dar voz à parte de você que foi calada por tanto tempo. Você vai perceber que, ao fazer isso, algo muda dentro. Um espaço se abre. Uma energia se solta. Porque a dor expressa não te prende mais. Jung nos lembra que a cura não vem pela negação, mas pela integração. Você não precisa apagar seu pai. Não precisa fingir que não existiu. Nem romantizar. Precisa apenas reconhecer. Ele foi o que conseguiu ser. Mas agora, quem conduz sua vida é você. E isso exige responsabilidade. A responsabilidade de curar, de reescrever, de não repetir. A dor não era sua escolha, mas a cura pode ser. No próximo passo dessa jornada, vamos falar sobre como reconstruir a imagem interna do pai dentro de você. Como transformar essa figura que hoje te limita em uma base emocional segura. Não é esquecer o que aconteceu, é transformar a forma como isso vive em você. Seguimos juntos. Você não pode mudar o que aconteceu, mas pode mudar o que isso significa para você. Essa é uma das maiores chaves de libertação emocional. O passado não pode ser apagado, mas ele pode deixar de ser uma prisão. Até aqui você reconheceu a criança ferida, enxergou a dor deixada pela figura paterna, nomeou a sombra. Isso por si só já é um ato de coragem imenso. Mas agora chegou o momento mais poderoso dessa jornada: reescrever o roteiro interno. Talvez uma parte de você pense, mas isso não é enganar a mim mesmo? Não. Isso é se libertar de uma história que foi escrita com tinta alheia. É tomar a caneta da própria vida nas mãos. Porque enquanto você carrega a voz do pai como verdade absoluta, você continua vivendo de acordo com regras que não escolheu. Continua sendo julgado por um tribunal que nem existe mais. A imagem interna do pai é como uma tatuagem invisível na sua psique. Está ali, moldando escolhas, bloqueando sentimentos, controlando suas reações. E a maioria das pessoas nunca para questionar se essa imagem é justa, real, saudável. Você está fazendo isso agora. E isso muda tudo. Então, como reescrever essa imagem? Como criar um novo pai interno? Jung dizia que o processo de individuação, o caminho de se tornar quem você realmente é, passa por integrar os arquétipos que nos habitam. E o pai é um dos mais importantes. O pai interno representa estrutura, força, proteção, orientação. Quando essa imagem está distorcida, você vive com medo, sem direção, sem amparo. Mas quando essa imagem é curada, você sente firmeza em si mesmo. Confia nas próprias decisões, sabe dizer não quando precisa. Assume seus erros sem se destruir por dentro. Cuida de si com presença. Para começar essa reconstrução, pare por alguns instantes. Respire fundo e imagine como seria um pai ideal para você. Não perfeito, mas um pai saudável, que te ouve, que te apoia, que diz você não precisa ser perfeito para ser amado. Imagine esse pai. Dê um rosto a ele, uma voz. Sinta como seria ser abraçado por essa energia. Esse pai não precisa ser real. Ele é simbólico. Ele é a construção interna de uma força que você pode acessar a qualquer momento. Ele representa o masculino curado dentro de você. Aquela parte que sabe se proteger, que coloca limites, que não precisa se provar o tempo todo. Com o tempo, esse pai simbólico vai substituindo a voz crítica que te perseguiu por anos. Vai oferecendo novas respostas. Vai servindo de base quando o medo aparece. Quando a criança interior chora, é ele quem a acolhe. Esse é um trabalho
contínuo. Não acontece de um dia para o outro, mas começa agora. Começa quando você decide conscientemente que não vai mais se destruir tentando agradar uma imagem que nunca vai te aplaudir. Começa quando você troca a exigência pela presença, a crítica pela escuta, o medo pela firmeza. Outra prática poderosa é falar consigo mesmo como esse pai ideal falaria. Quando algo der errado, em vez de se culpar, diga: está tudo bem, você errou, mas isso não define quem você é. Quando sentir medo, diga: eu estou aqui com você. Vamos passar por isso juntos. Pode parecer estranho no começo, mas é assim que se constrói uma nova voz interna. Esse novo pai é, na verdade, você cuidando de si. Você se tornando o adulto que precisava ter por perto. Você se tratando com a dignidade e o respeito que sempre mereceu. Carl Jung dizia que não nos curamos tentando ser bons, mas tornando conscientes nossas feridas e integrando nossas sombras. Você não precisa fingir que está tudo bem. Precisa apenas estar disposto a olhar com verdade. E é isso que você está fazendo agora. Muitos dos problemas que você enfrenta hoje, insegurança, procrastinação, relações instáveis, crises de identidade, têm raiz nessa imagem distorcida do pai. Você está reprogramando isso. Está plantando uma semente de autonomia emocional, de amor próprio real que não depende de aprovação externa. Quando você começa a se tratar como gostaria de ter sido tratado, uma transformação silenciosa acontece. Você para de pedir permissão para existir, para de implorar reconhecimento e começa a construir uma vida que te respeita, uma vida onde você se sente inteiro. Você não precisa mais carregar a dor como identidade. Ela pode virar combustível, pode virar sabedoria, pode virar portal. A imagem do pai não precisa ser um peso. Pode se tornar uma ponte para a sua própria maturidade emocional e espiritual. E no próximo passo, vamos dar forma definitiva a isso. Vamos criar dentro de você a figura do pai interno curado, um símbolo de força, amor e presença que vai te acompanhar a partir de agora. Seguimos. Agora que você começou a se desconectar da imagem antiga, crítica, ausente ou rígida do seu pai, chegou o momento de dar um passo além. Criar conscientemente a figura do pai interno curado. Esse não é um exercício mental qualquer, é um ato simbólico, e símbolos, como Jung ensinava, são portas de acesso ao inconsciente. Quando você cria um símbolo novo dentro de si, você reconfigura a forma como sua psique responde à vida. O pai interno curado representa o masculino que protege sem oprimir, que orienta sem controlar, que acolhe sem infantilizar. Ele é o arquétipo do rei interior. Não o rei tirano que exige obediência, mas o rei sábio que oferece estrutura e segurança emocional. Ele é quem diz: você está seguro para ser quem é. E para acessar essa imagem, comece com a imaginação ativa. Jung usava essa técnica para dialogar com o inconsciente. É simples. Feche os olhos, respire fundo e traga à mente a imagem de um pai ideal. Permita que ela surja espontaneamente, sem tentar controlar. Pode ser alguém que você conheceu. Pode ser uma figura que nunca existiu. Pode até ser uma presença sem rosto, apenas uma sensação. Agora, imagine-se como criança diante dele. Sinta como seria estar nos braços desse pai. O que ele te diria? Como seria o tom da voz? Que tipo de energia ele transmite? Firmeza, paz, respeito, apoio incondicional? Observe o que acontece dentro de você quando essa imagem aparece. Talvez você chore. Talvez sinta alívio. Talvez sinta raiva. Tudo é válido. Tudo é parte do processo. Porque o inconsciente está reagindo. Está ouvindo, está reorganizando. Esse pai interno curado é o início de uma nova estrutura psíquica. Ele substitui a voz dura do passado. Ele interrompe o ciclo de autocrítica. Ele te lembra todos os dias que você tem valor, mesmo quando erra, que você é digno de amor mesmo quando falha, que você merece descanso, alegria, leveza. Esse símbolo pode ser fortalecido diariamente. Você pode escrever cartas para esse pai, pedindo conselhos. Pode imaginar conversas com ele nos momentos difíceis. Pode repetir frases que ele te diria como mantras.
Aos poucos, essa imagem vai se tornando parte de você. Vai se integrando à sua forma de agir, decidir, sentir. E mais importante, ele vai se tornando referência, porque uma vez que você tem uma figura saudável dentro de si, você para de buscar fora. Para de implorar por aprovação de chefes, parceiros, amigos. Para de aceitar migalhas emocionais. Você sabe seu valor. Você se torna fonte. Muitos homens e mulheres passam a vida inteira tentando conquistar o amor do Pai Real, tentando mostrar que conseguiram, que valem a pena. Mas esse reconhecimento nunca vem da forma que esperam, porque o Pai Real está preso aos próprios limites. Ele não pode dar o que não tem, e esperar isso eternamente é manter a criança ferida no comando. O Pai interno curado é a libertação desse ciclo. Ele é a resposta emocional e espiritual que o seu sistema sempre buscou. E o mais bonito é que ele já mora em você. Só precisava de permissão para aparecer. Esse processo não apaga o Pai Real, mas o coloca no lugar certo, o passado. Ele para de ser uma figura dominante no seu presente. Ele pode continuar sendo quem é, mas você não precisa mais reagir a ele como antes. Agora você é o adulto. E como adulto, você cuida da criança interior. Você acolhe, orienta, protege. E faz isso com amor. O arquétipo do pai curado também te ajuda a lidar melhor com o mundo, porque ele representa limites saudáveis. Ele diz sim com firmeza, mas também sabe dizer não sem culpa. Ele não aceita abusos. Ele não precisa se provar. Ele sabe o próprio valor. Quantas vezes você já deixou de se posicionar por medo? Quantas vezes engoliu coisas que te machucaram para manter a paz? Quantas vezes se calou por medo de rejeição? O pai curado rompe esse padrão. Ele traz uma nova postura, a de quem sabe, o próprio espaço, e não precisa se desculpar por existir. Essa nova energia também cura os relacionamentos, porque ao integrar o pai interno, você para de projetar esse papel em parceiros, amigos, figuras de autoridade. Para de buscar lá fora o que só pode ser construído dentro. Você não precisa mais de um pai que te salve. Você se torna o seu próprio protetor. E isso muda tudo. Essa reconstrução interna leva tempo, mas ela começa com uma decisão. A decisão de parar de carregar o peso daquilo que você não recebeu e começar a construir o que você sempre precisou. Jung dizia que o verdadeiro processo de cura exige atravessar o inconsciente, fazer amizade com a sombra, dar nome às dores e permitir que os símbolos guiem o caminho. É isso que você está fazendo agora. E no próximo e último passo, vamos reunir tudo isso. Vamos dar um sentido maior à sua jornada, reforçar o que você conquistou até aqui e selar esse processo com clareza, amor e presença. Você está quase lá, seguimos juntos, respira fundo, olha para trás, percebe onde você chegou. Agora você não é mais a mesma pessoa que começou esse vídeo. Talvez a dor ainda esteja aí, mas agora ela tem nome. Agora você sabe de onde ela vem. Sabe que não é fraqueza, nem defeito, nem destino. É só uma parte da sua história que ficou congelada no tempo, esperando ser vista. Você deu a ela esse presente. E ao fazer isso, começou o processo mais poderoso que alguém pode viver, a cura da própria alma. Você entendeu que a dor que seu pai te causou não é sua culpa, e que perdoar não significa esquecer ou minimizar. Significa soltar. Significa dizer, chega, eu não vou mais carregar o peso de uma história que não é minha. Você aprendeu que existe uma criança dentro de você que só precisava de escuta, de colo, de validação. Ela não precisava de mais esforço, de mais cobrança. Ela só queria ser vista. Você ouviu essa criança. Você disse para ela que agora tem alguém por ela. E esse alguém é você. Você entendeu que seu pai, com todas as limitações, frustrações e ausências, também era um homem ferido. E que ele passou para frente o que não soube curar. Isso não justifica, mas humaniza, tira o peso da culpa e abre espaço para a responsabilidade. Você descobriu que existe um pai interno e que ele pode ser recriado. Que você pode ser o adulto que protege, apoia e acolhe a criança que ficou esquecida.
que você pode construir dentro de si uma estrutura emocional forte, estável, amorosa. Isso não acontece em um dia, nem em uma semana, mas começa agora, com esse entendimento, com essa decisão. A decisão de se tratar com a dignidade que sempre mereceu, de parar de repetir velhos roteiros, de parar de esperar o aplauso que nunca vem, de viver com a própria régua, com a própria voz, com o próprio ritmo. Jung dizia que o processo de individuação é o caminho de se tornar quem se é, não quem esperaram que você fosse, não quem você criou para sobreviver, mas quem você realmente é, por dentro, na sua essência. E o que você é suficiente. Sim, você é suficiente. Mesmo com as cicatrizes, mesmo com os medos, mesmo com as falhas, nada disso te diminui. Tudo isso te torna humano. E o caminho espiritual não é apagar a humanidade, é abraçá-la por completo. Você não precisa mais agradar para ser amado. Não precisa acertar sempre para ser digno. Não precisa se anular para manter os outros por perto. Você pode existir por inteiro. Pode sentir, pode errar, pode dizer não, pode se escolher. E pode fazer isso em paz. Talvez você ainda sinta dor. Talvez existam momentos em que tudo volte. Isso faz parte. O processo de cura é feito de ciclos. O que muda é que agora você sabe o que está acontecendo. Você tem consciência. E a consciência é a luz que dissipa a sombra. Quando ela voltar, você vai saber o que fazer. Vai saber acolher. Vai saber dizer: eu te vejo, eu estou aqui. E só isso. Já muda tudo. A partir de agora, comece a cultivar essa nova relação consigo mesmo. Pratique a escuta interna. Reforce o pai simbólico. Cuide da criança ferida, honre sua história. E, principalmente, escolha todos os dias não repetir a dor que te formou. Esse é o seu compromisso com você, com sua alma, com a vida que quer viver a partir daqui. E se um dia seu pai ainda estiver por perto, e você quiser, e for seguro, talvez até possa olhar para ele com novos olhos, não como quem espera, mas como quem compreende, não como quem cobra, mas como quem escolheu seguir em frente, sem rancor, sem pendências, apenas com leveza. Mas se ele já não está mais aqui, ou se nunca pôde ser esse espaço de diálogo, tudo bem. Porque a reconciliação mais importante é interna, é com a imagem dele dentro de você. E essa, sim, você pode transformar. Você fez isso hoje. E pode continuar fazendo todos os dias. Antes de encerrarmos, lembra dessa frase de Jung que carrega o coração de tudo o que vivemos aqui. Não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Você teve coragem de olhar para a escuridão, e ao fazer isso trouxe luz. Luz para a sua história, para o seu presente e para o futuro que começa agora. Se esse vídeo te tocou, compartilhe, salve, reassista. Mas acima de tudo, viva o que você sentiu aqui. Transforme esse conhecimento em ação, em cuidado, em novas escolhas. Você não está mais sozinho e nunca mais vai estar. A dor que não era sua, agora tem um fim e um novo começo. Você. Se essa mensagem te tocou de alguma forma, então eu te peço, não guarda isso só para você. Curte esse vídeo agora. Isso mostra para o YouTube que essa mensagem precisa alcançar mais pessoas. Se inscreve no canal, porque aqui a gente continua essa jornada passo a passo, com profundidade e verdade. E se alguém veio à sua mente enquanto ouvia tudo isso, envia para essa pessoa. Às vezes, o que você compartilha pode ser a luz que ela precisava naquele momento. Esse canal é um espaço seguro para a gente crescer, curar e se libertar, juntos. Então já sabe, curte, compartilha, se inscreve e vamos seguir. A jornada só está começando.